Você tem sempre certeza daquilo que Deus está fazendo, para onde Ele está te chamando? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença mais uma vez. Vamos percorrendo a palavra, mergulhando naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Quero pegar com vocês hoje a palavra que está em São Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Diz assim: Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel, ou seja, todos eles tinham então essa descendência profunda ali, enraizada em Arão, ou seja, ele, por ser sacerdote, pertencia já à tribo de Levi. Ela então mais ainda pertence a esta mesma tribo, porque também aqui se coloca, são descendentes de Arão, ou seja, descendente daquilo que é a tribo sacerdotal, dos levitas, alguém que de certa forma, vamos dizer assim, está acostumado com o tempo, a qual os seus parentes justamente frequentavam, porque tinha justamente esta herança sacerdotal na sua família. Então, estamos falando de pessoas que estão dentro. Se você é uma pessoa que está dentro do caminho da igreja, se você participa, se você é uma pessoa engajada, talvez esta palavra é diretamente para você. Escuta aí, vai dizendo o seguinte ainda a palavra: ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordem do Senhor. Estamos aqui diante de um casal exemplar. Nós não estamos dizendo de um casal qualquer, nós estamos dizendo diante de pessoas exemplares. E aí o que acontecia? Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando. Enquanto o incenso estava sendo oferecido, então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Olha só, Zacarias então acaba de receber uma boa notícia, uma boa nova, ou seja, aquilo que era as suas súplicas, os seus desejos. Quantas vezes Zacarias tem entrado ali no templo, justamente quando se aproximava do lugar da presença do Senhor, do Santo dos Santos, e ali ele justamente colocava as suas preces, enquanto oferecia também as preces daqueles que levavam também essas mesmas intenções, as suas intenções ao altar, levavam até o templo. Bom, Zacarias tem as suas preces atendidas, ele vai ser justamente tocado aí pelas palavras do anjo, que a princípio ele tem temor, medo. O que será? O que está acontecendo? Bom, estamos dizendo o seguinte: depois de muito tempo de espera, chega agora a palavra de Deus, que lhe dá justamente a certeza, a graça de poder ter o seu pedido atendido. Mas aí o que acontece? Diz o seguinte, ele diz, continuando onde? Não beberás vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente dele com o espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O que ele está dizendo é o seguinte: como
que eu vou ter certeza que as palavras que você está dizendo não são invenções da minha cabeça. Afinal de contas, não existe possibilidade. Eu estou velho, minha esposa está velha. E aqui entra uma coisa importante. Nós, muitas vezes, por frequentarmos a presença do Senhor, por estar diante do Senhor, obedecendo às leis do Senhor, muitas vezes Deus nos coloca em situação aonde nós somos chamados a uma fé maior. Como assim? É que, de repente, Deus coloca na sua vida desafios que vão além dos raciocínios humanos. O que justamente Zacarias está colocando aqui, ele não está colocando nada pecaminoso, ele não queria justamente desobedecer. Diz a palavra que ele era fiel e obedecia às ordens do Senhor, só que agora o que o Senhor estava dizendo a ele não cabia na cabeça dele, porque teria que pensar conforme justamente a lógica de Deus, extrapolando os limites humanos, e muitas vezes é assim, meus caros. Quantas vezes nós somos chamados a extrapolar os limites do pensamento humano, deixar o pensamento justamente carnal, ou seja, humano, enraizado, como eu disse em outras homilias, um pensamento da qual qualquer ateu pode compreender, para começar a entrar num pensamento que só com a fé podemos compreender. Porque quando ele saísse daquele tempo, ao falar sobre a visita do Senhor, ele teria que dizer isso de uma forma com quem tem fé. Porque aqueles que estarão lá fora olharão e zombarão, talvez, daquilo que ele está dizendo. Só pode ser uma alucinação de um velho que está louco, está muito desejoso de ter um filho e está justamente entrando numa paranoia. Era isso que provavelmente ele podia, de certa forma, ser entendido pelos outros. O que ele faz? Ele percebe tudo isso, ele sabe, e os seus raciocínios também vão nesse sentido, e ele começa então a buscar uma certeza antes de qualquer coisa. E aqui está o grande salto da fé. Quando a gente vai sem ter certeza. Quantas vezes na minha vida, acredito na sua, não havia condição, não tinha da onde sair o dinheiro, não tinha da onde justamente sair aquela ajuda, não tinha a possibilidade de acontecer aquilo, e de repente você se joga, ou seja, naquele projeto, naquele caminho que você vai intuindo, que você vai compreendendo, que você vai ali no teu caminho espiritual sendo acompanhado, você percebe que é Deus, e de repente quando você se joga, ou seja, quando você dá o passo, o que parece ser loucura, começa então a obra de Deus. Nós vemos então o anjo respondendo: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para te dar esta boa notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, ou seja, as minhas palavras não foram suficientes para você, o que hão de ser cumpridas no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com um sinal e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ou seja, depois de algum tempo, acontece então a graça. Significa, não aconteceu imediatamente, percebe que ela aconteceu logo, mas ainda não imediatamente. Depois ela se esconde durante 5 meses e ela dizia: eis que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou a tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. De repente, Deus começa a quebrar justamente tudo aquilo que são as nossas humilhações, aquilo que nós nos sentimos reduzidos,
porque passamos a ver uma graça extraordinária de Deus. Mas para que isso aconteça, precisa do teu passo, justamente, que extrapola as condições naturais das coisas. Deus nos abençoe. Pense um pouco sobre isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.